Graça e paz, amada igreja. Privilégio estarmos reunidos essa manhã para juntos buscarmos a palavra do Senhor. Hoje é o último estudo da nossa revista sobre gente que fez. E durante esse último trimestre, nós, na verdade, quase um quadrimestre, né? Nós passamos por vários estudos sobre a vida de vários personagens da Bíblia, que não são aqueles personagens centrais que nós conhecemos a história muito bem, mas são personagens secundários da Bíblia, que têm histórias também muito impactantes e que edificam a nossa fé. Então é muito bom nós podermos olhar com uma lupa um pouco mais detalhadamente a vida desses personagens para aprendermos lições que vão edificar a nossa fé e nos ajudar em nossa vida. E nós hoje então estamos estudando a 17ª lição da nossa revista, onde vamos falar sobre a vida de um companheiro do apóstolo Paulo, um homem chamado Epafrodito, um homem que esteve ao lado do apóstolo Paulo num dos momentos mais difíceis da sua vida, representando a igreja de Cristo ao lado do missionário. Então, além de vermos a história de um homem que foi colocado por um determinado motivo na vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver também um pouco sobre essa responsabilidade que temos como igreja de apoiar o trabalho dos nossos missionários. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 25. Filipenses 2, nós vamos ler de 25 a 30. Filipenses 2, de 25 a 30. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Fica por aí no Novo Testamento. Filipenses 2, 25. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor, e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo, e esteve a ponto de morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Amém? Esse homem chamado Epafrodito, nós temos algumas pistas sobre ele na Bíblia Sagrada. Não podemos definir muita coisa, porque ele aparece basicamente nesse texto de Filipenses, e depois um texto final em Filipenses 4,18. Mas sabemos algo sobre ele, pelo menos o seu nome nós sabemos. E sabemos com isso que ele era um homem gentil, provavelmente um homem vindo da cultura helênica, porque Epafrodito significa aquele que é amado, ou aquele que é dedicado a Afrodite. Afrodite era uma falsa deusa do panteão dos gregos e depois dos romanos também, sendo chamada nesse panteão de Vênus. Era uma falsa deusa adorada ao redor da fertilidade, e tinha alguma coisa em volta da produtividade das colheitas, na adoração dessa falsa deusa. Então, por algum motivo, quando este homem nasceu, a sua mãe deu a ele esse nome, talvez o tivesse dedicado a esses falsos deuses, e talvez Epafrodito tenha sido criado dentro da realidade de uma família pagã que vivia um falso ensinamento a respeito de Deus, e foi nesse ambiente que ele então se desenvolveu. Mas embora esse homem tivesse esse nome tão esquisito, ele não assumiu a identidade que a família dele lhe deu, ou o ambiente onde ele vivia, como ponto final para definir a sua personalidade. Mas ele, em algum momento da sua caminhada, conheceu a Cristo, e isso transformou a existência dele, fazendo com que ele, embora tivesse esse nome, pudesse ser transformado pela graça de Deus. É bem verdade que nós não podemos escolher nosso nome. Muitos de nós, se pudéssemos, teríamos um nome diferente. Eu, por exemplo, me chamo Felipe. E você sabe o significado do meu nome? Alguém sabe o significado do nome Felipe?
significa que gosta de cavalos. Tem alguma coisa a ver com a minha personalidade? Nada. Eu já andei de cavalo? Raramente. Não tenho relação nenhuma com esse animal, mas por algum motivo, a minha mãe achou bonito e colocou em mim o nome Felipe. Talvez você também tenha essa experiência de ter recebido um nome que você nem sabe o significado dele, ou que você sabe o significado, não tem nada a ver com a sua personalidade. Algo assim aconteceu com esse homem chamado Epafrodito. O apóstolo Paulo, quando escreve aqui aos Filipenses, dá a entender no texto que lemos, que Epafrodito era um dos filipenses. Então isso nos faz remontar o nascimento desse homem a essa cidade. Então possivelmente Epafrodito era um filipense, alguém que nasceu na cidade de Filipos, uma das cidades da Macedônia que foi impactada pela mensagem do evangelho através da vida do apóstolo Paulo. E ele então se converteu naquele lugar, se tornou parte daquela igreja, e aqui ele surge na Bíblia como um homem enviado para uma missão muito especial, a missão de apoiar o apóstolo Paulo na sua missão, no seu trabalho e num dos momentos difíceis da sua vida. Quando o apóstolo Paulo escreve Filipenses é considerada uma das epístolas da prisão. Então o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 5 cartas na prisão, e Filipenses é uma delas que ele escreve enquanto está preso em Roma. Então nessa carta ele louva esse homem chamado Epafrodito, porque ele veio estar com Paulo nesse momento difícil da vida dele, e não apenas esteve com ele, como trouxe também donativos, benefícios que a igreja de Filipos fez para o apóstolo Paulo, tendo arriscado inclusive a sua vida por amor à mensagem de Cristo e pelo apoio que ele desejava dar ao apóstolo Paulo. Então aqui, esse homem Epafrodito é destacado nas Escrituras, e é interessante porque o verso 29 de Filipenses 2 exalta ele, né? O apóstolo Paulo diz assim, que vocês honrem o tempo todo homens como este. O que havia de tão especial em Epafrodito que fez com que Paulo dissesse, vocês precisam honrar pessoas que são como eles, ou deem a ele a honra que ele merece, porque ele é um servo honrado. E ainda nesses poucos versículos onde ele aparece, nós temos algumas descrições sobre ele, que podem nos ajudar a entender a personalidade de Epafrodito, para que nós possamos nos igualar a ele nas suas características positivas, e desejar assim também sermos pessoas proveitosas, úteis e honradas, mas também nos ensina algo a respeito de atitudes que nós precisamos ter como igreja em relação àqueles que estão trabalhando na obra missionária. Então o apóstolo Paulo destaca algumas coisas a respeito de Epafrodito que são muito interessantes. Ele é um verdadeiro irmão, um colaborador e um companheiro de lutas. Vamos repetir? Um verdadeiro irmão, um colaborador, companheiro de lutas. Então o apóstolo Paulo vê nele essa característica. A cena é a seguinte, o apóstolo Paulo, depois de uma vida dedicada a missões, depois de pregar o evangelho em vários lugares, ele chega até a cidade de Roma, e lá ele está preso em prisão domiciliar, às vistas do pretório romano, que os soldados que tomam conta dele, embora ele esteja numa prisão domiciliar, a guarda romana está lá na porta cuidando, tendo acesso a todas as pessoas com quem Paulo conversa. Os escritores dizem que possivelmente uma das pessoas que estava lá é Lucas, o escritor do livro de Atos, que colheu muitas das informações das quais ele não estava presente junto com Paulo nas suas viagens missionárias, para escrever o livro de Atos lá nessa prisão em Roma. E lá também algumas outras pessoas visitavam o apóstolo Paulo para apoiar o seu ministério, dentre as quais estava Epafrodito, que foi um enviado da igreja dos Filipenses para visitar o apóstolo Paulo, fortalecendo o seu coração nesse momento de prova e levando para eles também uma generosa oferta. O capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo louva a igreja, dizendo para eles, olha, vocês fizeram muito bem em tomar parte no meu sofrimento e em me ajudar, e eu recebi de vocês várias vezes ofertas generosas, e a que vocês me mandam agora me alegra demais. O apóstolo Paulo, inclusive, diz aquele versículo que nós conhecemos muito bem, que é, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, dizendo, eu sei estar necessitado e eu sei ter fartura, mas glória a Deus, porque vocês, filipenses, estiveram ao meu lado nesse momento, enviando uma generosa oferta através de Epafrodito. Lembre que naquela época não havia Pix, não tinha como transferir o dinheiro assim, e também
não era ainda, embora já existisse, não era algo corrente você levar um documento que permitia você retirar algum valor. Naquela época, os valores eram levados fisicamente. Então, eu fico imaginando que a igreja dos Filipenses deve ter se reunido, feito uma oferta para o apóstolo Paulo, durante algum tempo, feito uma campanha. Talvez eles venderam pastel no final do culto, a gente não sabe, né? Mas eles juntaram o dinheiro, fizeram uma oferta boa e falaram, olha, isso é para abençoar o apóstolo Paulo nesse tempo que ele está passando, na prisão que ele está enfrentando lá em Roma. E os irmãos que lembram um pouco do surgimento da igreja de Filipos, hão de lembrar que o apóstolo Paulo estava pregando lá, quando uma menina, atormentada por um espírito maligno, começa a seguir o apóstolo Paulo. Paulo liberta aquela menina e aquilo começa a ser a história da pregação do evangelho em Filipos. Paulo descobre que algumas mulheres se reúnem para oração à beira do rio. E ele vai até essas mulheres para compartilhar do evangelho com elas, e uma mulher de Filipos chamada Lídia, que era vendedora de tecidos, então conhece o apóstolo Paulo e oferece a casa dela, para que o apóstolo Paulo, junto com seus companheiros de viagem, pudessem ficar na casa dela, e ali na casa de Lídia nasce a igreja dos Filipenses, que depois que há um grande tumulto na cidade, os irmãos lembram, que o apóstolo Paulo ficou preso, junto com Silas, no cárcere inferior, lá na cidade de Filipos. Deus fez um milagre, o cárcere tremeu, as portas se abriram, o apóstolo Paulo junto com Silas saíram da prisão, e então o carcereiro da cidade de Filipos também se converte de forma maravilhosa, dizendo, o que eu preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. O versículo seguinte, muito importante, diz que o apóstolo Paulo pregou o evangelho a ele, e a todos da sua casa, e naquele mesmo dia eles foram batizados. Então, essa igreja dos Filipenses nasce desse trabalho do apóstolo Paulo, com Lídia como uma das judias tementes a Deus, junto com sua família, sediando a igreja em sua casa. Essa jovem que havia se convertido, vinda de uma vida de opressão maligna, e o carcereiro de Filipos juntos, e ali nasce uma igreja que tem muito apreço e muito carinho pelo apóstolo Paulo. Então, algo muito comum na vida da igreja é nós termos carinho por aquelas pessoas que impactaram a vida da igreja com o seu trabalho. Nós podemos abençoar um missionário que nós não conhecemos, e fazemos isso através das campanhas de missões, fazemos isso através de algumas ações. Mas quando há um missionário, alguém no campo, alguém fazendo um trabalho que nós conhecemos, sabemos da seriedade daquela pessoa, sabemos dos sofrimentos pelos quais ela passa, isso parece que motiva o nosso coração, e nós então nos envolvemos ainda mais na tarefa. Eu acredito que foi isso que aconteceu com os filipenses. Eles conheciam o apóstolo Paulo, ele havia sido uma peça fundamental no início daquela igreja, então eles fariam o que fosse necessário para apoiar o ministério do apóstolo Paulo. Então eles juntam essa oferta durante algum tempo, e eles então precisam destacar alguém para levar essa oferta. E Epafrodito, então, é este homem escolhido. Talvez por ser alguém extremamente honrado, a igreja não ia colocar a bolsa cheia de dinheiro, na época deviam ser moedas de prata, moedas preciosas, uma bolsa cheia de dinheiro na mão de alguém que não fosse de extrema confiança. Então, Epafrodito gozava da confiança da igreja. Vemos ao mesmo tempo que ele também era alguém que tinha habilidade para poder viajar e para poder rodar aquela longa distância que se levava para sair de Filipos e chegar a Roma. Os estudiosos dizem que entre viagens de barco, cavalgadas e caminhadas, demorava aproximadamente 40 dias para sair de Filipos e chegar em Roma. Então era uma viagem longa. Um homem numa viagem longa carregando um valor muito significativo com ele numa bolsa. Então precisava ser alguém que fosse esperto, que soubesse se locomover, alguém que tivesse habilidade também para lidar com os perigos da viagem. E então Epafrodito foi escolhido como mensageiro da igreja. Ele é a pessoa que vai levar essa oferta. Mas note que quando o apóstolo Paulo fala de Epafrodito, ele não olha para ele apenas como alguém que traz uma oferta, valorizando Epafrodito apenas pelo recurso que vem através dele. Mas o apóstolo Paulo parece que se alegra mais do que com a oferta, com a vida de Epafrodito, porque ele também era alguém querido, alguém que amava Paulo, e certamente o apóstolo Paulo também amava ele, desejava vê-lo e ter um tempo de comunhão com ele. Então, este homem é designado e leva essas ofertas da igreja de Filipos até Roma, até onde Paulo está. E aqui Paulo destaca as suas qualidades. Primeira coisa, ele é
um verdadeiro irmão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: Epafrodito não é um falso irmão, não é alguém com quem nós tenhamos que ter cuidado, não se demonstrou uma pessoa com um ânimo dobre, não se demonstrou uma pessoa instável, mas ele é um verdadeiro irmão, alguém que esteve com o coração inteiro na tarefa que recebeu, alguém que foi fiel até o fim da sua tarefa. E o apóstolo Paulo aqui no texto que nós lemos, narra uma grande dificuldade que Epafrodito teve durante essa tarefa que recebeu. Não sabemos se no meio do caminho, não sabemos se quando chegou em Roma, não sabemos o momento certo, mas em algum momento dessa viagem e do cumprimento dessa missão, Epafrodito adoece. E o texto diz que não foi uma doença simples que o impossibilitou por um dia ou dois, mas foi uma doença tão terrível que quase o levou à morte. E o apóstolo Paulo fala, ele quase morreu cumprindo essa missão, mas ainda assim, ainda que com essas dificuldades ele cumpriu a missão, porque ele é um verdadeiro irmão, ele é alguém que de fato conheceu a Cristo e assumiu para si a responsabilidade de cumprir a tarefa como um verdadeiro cristão deveria cumprir. Então, aqui tem um princípio muito importante para as nossas vidas, e algo que nós podemos aprender com a vida de Epafrodito, a entendermos quem são aqueles verdadeiros irmãos que Deus coloca ao nosso lado para os nossos momentos de dificuldade. Como igreja, nós temos vários irmãos, e cremos que todos aqui que creem em Cristo, e que têm uma vida com Ele, são filhos de Deus e pessoas que andam com o Senhor, mas nós sempre temos afinidade, nós sempre temos uma ligação um pouco maior com algumas pessoas, e essas pessoas são aqueles irmãos com quem nós temos liberdade de dividir a nossa vida, de compartilhar as nossas coisas, de caminharmos juntos, de termos aquele relacionamento de ir na casa e permitir que essas pessoas venham na nossa casa. Esses são aqueles irmãos que vão nos acolher nos nossos momentos de dificuldade, que no momento de dor, no momento de sofrimento, como o apóstolo Paulo passou aqui, no momento de encarceramento, vai dizer, esse é o verdadeiro irmão, porque ele esteve comigo num dos momentos mais difíceis da minha vida. E não obstante a isso, além de termos irmãos com quem nós não temos muito relacionamento, e termos irmãos com quem nós temos um relacionamento profundo, nós ainda corremos o risco aí na vida da igreja local e da igreja no geral, de termos muitos falsos irmãos, pessoas que se dizem cristãs, dizem terem a vida transformada, mas que no convívio se demonstram pessoas falsas, pessoas que não vivem de verdade o Evangelho, pessoas que foram convencidas por uma mensagem, mas que não têm o Espírito Santo vivendo forte no coração delas. Então nós precisamos identificar essas situações e nos aproximar de pessoas que são verdadeiros irmãos, como Epafrodito foi para o apóstolo Paulo. Alguém que está lá no fundo, pode ser Renato ou José, me alcança um copo d'água, por favor, que eu estou aqui com a boca meio seca. Mas o apóstolo Paulo segue dizendo que ele era também um colaborador. O que é um colaborador? É alguém que ajuda na manutenção do ministério. Alguém que está ali não apenas com a sua presença, mas alguém que investe o seu dinheiro, que investe o seu tempo, que investe os seus recursos na obra do Senhor. E essa também é uma característica da vida de Epafrodito que deve nos mover. Muitos de nós temos facilidade para nos aproximarmos e compartilharmos vida com as pessoas. Mas alguns de nós, obrigado Renata, que Deus abençoe. E que bom que nós temos essa habilidade de nos aproximar e compartilhar vida com as pessoas. Mas muitos de nós não têm disposição para investir na obra, para abrirmos o nosso bolso, abrirmos nossa carteira e investirmos naquilo que nós vemos que Deus está fazendo. E o que o apóstolo Paulo está destacando aqui é, ele foi o meu colaborador também, ele ajudou, ele tem esse coração disposto e generoso para investir na obra, não apenas trazendo as ofertas que vocês deram, mas também ele mesmo colaborando para aquilo que vem para o meu sustento. Então esse é um princípio que nós também precisamos entender. A obra do Senhor se realiza em vários aspectos e em vários ambientes. A obra do Senhor se realiza na igreja local, e nós abençoamos o trabalho da igreja local com as nossas vidas, através dos nossos ministérios, daquilo que nós realizamos, do nosso serviço. Mas precisamos também abençoar a igreja local através da nossa colaboração, dos nossos recursos, dos nossos bens. E nós fazemos isso através dos dízimos e das ofertas.
daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que vem como nosso rendimento. Nós separamos a primeira parte, e a Bíblia nos orienta que essa primeira parte é 10% daquilo que nós ganhamos, e nós dedicamos ao Senhor para abençoar a obra de Deus e para que a igreja avance. Então, os dízimos e ofertas são algo importante para o avanço da igreja local, e isso nos torna colaboradores da igreja local. Foi feita uma estatística há algum tempo sobre as igrejas evangélicas no Brasil, e se descobriu que aproximadamente 48% das pessoas que frequentam regularmente as igrejas evangélicas não têm comprometimento nenhum com o sustento financeiro da igreja. Então imagine, é como se fosse um barco com 100 pessoas em cima, cuja 52 pessoas remam e as outras 48 ficam paradas em cima. Então, obviamente que isso aqui não é, o meu objetivo não é constranger ninguém, porque isso, nós entendemos, à luz da palavra do Senhor, que o relacionamento de colaboração com a igreja é algo do coração da gente com o coração de Deus. Então, dentro de uma igreja séria, ninguém vai procurar você e exigir que você colabore, ou ficar em cima de você por causa disso. Mas é importante que você entenda que você precisa também se tornar um colaborador da obra de Deus. Muito bom que você ajuda com seus dons, muito bom que você ajuda com seus talentos, mas a igreja tem contas a pagar, tem desafios a fazer, tem sonhos que quer alcançar, tem coisas que quer realizar, e se Deus dá recursos para cada um de nós, Ele nos dá para que nós também sejamos generosos e cumpramos aquilo que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra, abençoando a obra de Deus com dízimos e ofertas. Mas isso não apenas no âmbito da igreja local, mas isso no âmbito da igreja no mundo. Porque ao mesmo tempo em que nós colaboramos com dízimos e ofertas na nossa igreja local, nós investimos na obra missionária. Quando nós aqui fazemos uma ação para enviar os irmãos para Angola, por exemplo, para pregar o evangelho, isso nós estamos investindo na obra missionária, estamos arrecadando nossos recursos, juntando nosso dinheiro, vendendo pastel, vendendo geleia, abençoando os irmãos, para que juntos nós possamos enviar um grupo significativo para fazer missão do outro lado do Atlântico. Então nós estamos colaborando, e eu sei que cada um dos irmãos dessa igreja colaborou de alguma forma, alguém fez alguma coisa, alguém ajudou, muitos dos irmãos deram ofertas específicas para isso, e é assim que nós vamos abençoando a obra de Deus, fora das nossas quatro paredes. Existem projetos pessoais que você pode se envolver, ações que têm a ver com a sua chamada ministerial, com a sua visão. Tem pessoas, por exemplo, que gostam muito de trabalhos com crianças, então elas vão lá e separam da sua renda uma contribuição para ofertar aos CEPAS, por exemplo, todo mês. Outras pessoas lidam mais com a realidade de hospitais e de enfermos, e então investem em alguma coisa nessa obra. Você pode escolher uma obra pessoal na qual você possa investir, bem como você pode escolher até mesmo um missionário, que é o seu missionário de estimação, algum missionário que você gosta, que você tem ele no seu coração, e você organizar suas finanças, sua vida, para dizer, todo mês eu vou enviar uma oferta a esse missionário. Mas nós fazemos isso também através das nossas campanhas missionárias, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Em missões estaduais, nós levantamos ofertas, recursos de todas as igrejas do Paraná para abençoar a abertura e o surgimento de novas igrejas dentro do Paraná. Então, vemos realidades difíceis. Eu, pastor Sinésio e mais alguns irmãos aqui da igreja, estivemos há pouco tempo numa cidade chamada Querência do Norte, onde vimos o trabalho de um missionário lá. Ele está lá com a sua família, fazendo um trabalho, plantando uma igreja naquela cidade, mas a situação é muito difícil. Tem ônibus saindo da cidade, para sair da cidade, 2 vezes por semana, acho que ele falou, né, pastor Sinésio? 3 vezes por semana? Falou 3 vezes por semana tem ônibus para sair da cidade. Só que o que acontece? Esse ônibus sai de manhã e à noite, e se você perder, já era, você tem que esperar outro dia para você conseguir sair da cidade. O missionário e a missionária que estão lá, eles não têm um carro, uma moto, não tem nada. Então eles ficam assim, à mercê desse ônibus para poder se locomover e sair da cidade. A cidade é pequena e tem uma influência muito forte do catolicismo, e eles lá estão lutando, pregando o evangelho para as crianças. O missionário compartilhou conosco que eles fizeram um grande trabalho com crianças, e disse que o pessoal da igreja católica ficou sabendo, e ordenou todas as crianças que estavam em idade assim, de fazer a catequese na igreja católica, a não participarem daquela programação. Então eles tiveram muita dificuldade em realizar a programação, porque a igreja católica barrou o trabalho deles. Então nós temos visto pessoas sofrendo no campo missionário, com muita dificuldade, tentando soerguer a sua igreja e pregando o evangelho em lugares onde eu e você não queremos estar.
Porque eu conversando com a Zélia na volta para casa, eu falei assim, puxa vida, quer morar em Querência do Norte, Zélia? Ele falou, Deus que me livre e guarde. Cidade de 11 mil habitantes, não tem hospital, não tem nada, a pessoa precisa estudar, tem que sair de lá, não tem trabalho. Situação difícil, cidade pequena, tem tantas assim no nosso Paraná. Mas missionários estão lá pregando a palavra, anunciando o evangelho, e eles precisam do nosso apoio. E da mesma forma em missões nacionais, pessoas que estão entre os ribeirinhos da Amazônia, pessoas que estão lá no rincão superárido do Nordeste, estão em lugares mais espalhados que você pode imaginar, anunciando o evangelho no meio de pessoas que têm muitas dificuldades. E eles estão lá sendo sustentados pelos nossos recursos, por aquilo que nós como igreja enviamos. Em missões mundiais, também, pessoas que estão em lugares terríveis, e a nossa moeda, o nosso real, é fraco diante das necessidades do mundo. Então, se a gente envia 10 mil reais para um missionário fora do Brasil, se ele está num país africano onde a moeda é muito fraca, puxa, é uma grande soma de dinheiro. Mas se ele está na Suíça pregando o evangelho, 10 mil reais vira nada, porque a nossa moeda é fraca. Então, nós temos todas essas nuances, essas dificuldades que envolvem o trabalho. Então, nós precisamos aprender com o Epafrodito, e vou sair desse negócio de dinheiro, que eu sei que eu não gosto que fale dinheiro, mas uma coisa que nós precisamos aprender com o Epafrodito é que nós precisamos colaborar, investir na obra do Senhor, tanto na igreja local, quanto nas missões, quanto nos projetos, naquilo que Deus coloca no nosso coração, nós precisamos sermos colaboradores, como Epafrodito também foi. E aí Paulo então falou que ele é um verdadeiro irmão, que ele é um colaborador, mas ele é também um companheiro de lutas. Alguém que esteve com o apóstolo Paulo em momentos difíceis. Nós não sabemos que lutas o apóstolo Paulo passou ao lado de Epafrodito, mas de alguma forma o apóstolo Paulo reconhece isso. Ele esteve comigo em momentos difíceis. E aqui nós temos uma menção direta à pessoa de Epafrodito ao lado do apóstolo Paulo. E como isso é importante. Lá no final da carta que Paulo escreve a Timóteo, ele fala, ó Timóteo, traga para mim os meus livros. O apóstolo Paulo está preocupado em ocupar a mente. Traga para mim a minha capa. O apóstolo Paulo está preocupado em cuidar do corpo. Talvez fosse frio a prisão onde ele estava. Mas ele diz, e traz também, envia também João Marcos, porque ele é para mim muito útil. Então, quem está no momento de sofrimento, mais do que coisas, precisa de pessoas ao seu lado, pessoas que vão estar ao lado dele, enfrentando a luta junto com eles, levantando as suas mãos, o ajudando a caminhar um passo a mais. Então o apóstolo Paulo, olhando para Epafrodito, reconhece isso, ele foi meu companheiro de lutas, alguém que esteve comigo nos momentos difíceis. E aqui nós precisamos abrir um parênteses, meus irmãos, para falar sobre uma realidade que infelizmente nos assola, como igreja, como povo de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer no nosso serviço ministerial, na nossa ação como igreja, aquilo que nos custa pouco, mas nós não estamos dispostos a fazer aquilo que nos custa muito. Em que sentido? Se algo for fácil aos seus dons, aos seus talentos, às suas capacidades pessoais, você tem facilidade de assumir aquilo e dizer, eu ajudo nisso, eu estou nessa, eu quero realizar. Mas quando vem algo difícil, que foge do seu controle, foge da sua capacidade, foge da sua inteligência, muitas vezes nós não queremos ter relação com isso, nós dizemos, isso não é para mim, eu não quero isso, eu não quero mexer com isso. E assim, áreas muito importantes da vida da igreja, áreas muito importantes da vida da missão, acabam passando por sofrimento, porque nós não estamos dispostos a pôr a mão no que é sujo, a pôr a mão no que é difícil, a, como diz lá no Rio Grande do Sul, segurar o touro pelo chifre, né? A gente não quer fazer isso, não quer fazer o que é difícil, e muitas vezes, para o desenvolvimento da nossa vida, para o desenvolvimento das nossas igrejas, para a pregação do evangelho ao redor do mundo, é necessário fazer sacrifícios, é necessário pagar preços, é necessário abrir mão de facilidades para anunciar o evangelho, e nós precisamos estar dispostos a sermos também companheiros de lutas daqueles que estão lutando, participando deles em seus sofrimentos, ajudando eles em suas dificuldades, e fazendo também um pouco aquilo que nos tira da zona de conforto, nos colocando à disposição do Senhor, para servir naquilo que é um pouquinho mais difícil,
Precisamos fazer isso, precisamos assumir essa responsabilidade. Enquanto nós não desafiamos a nós mesmos para fazermos algo diferente do que estamos acostumados, nós mesmos não crescemos e não nos desenvolvemos. E aí nós podemos ficar atrofiados em nossa vida de fé. Sueli. Uma oportunidade boa para desenvolvimento dos dons, a gente observa muito isso, o pastor Celeste pode confirmar, é na tenda da paz. A gente observa dos adolescentes até os maiores, o quanto Deus usa quando a pessoa se coloca à disposição para servi-lo, né? E nos surpreende, porque o Espírito Santo de Deus faz a obra, né? Tudo que nós precisamos ter, meus irmãos, na nossa vida cristã é coragem. Se nós tivermos coragem para assumir o que Deus coloca diante de nós, Deus mesmo nos capacita, nos sustenta e nos faz sermos exitosos no que fazemos. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de crescer porque nós não temos coragem. E o Espírito Santo até fala conosco, fala, se envolve nesse projeto, se envolva nesse ministério, trabalhe com isso. E a gente diz, será? Eu não consigo esse negócio não é para mim. E a gente pouco a pouco vai tirando essa palavra que Deus mesmo colocou no nosso coração. Isso, é verdade. A Tenda da Paz é um ministério muito lindo, onde você pode também se colocar à disposição para testar seus dons, seus talentos. É algo muito interessante. Então precisamos, meus irmãos, sermos também companheiros de lutas daqueles que têm sofrido. Epafrodito foi um homem assim, que se colocou à disposição. E veja que o texto aqui de Filipenses 2 diz que ele não teve por valiosa nem mesmo a sua própria vida para cumprir essa missão. Ele ficou enfermo, passou por um tempo muito difícil, dificuldades das maiores na sua viagem, mas ele estava imbuído da tarefa de cumprir a sua missão. Isso nos traz uma reflexão muito interessante em como nós, enquanto igreja, estamos apoiando o trabalho daqueles que estão em missão, anunciando o Evangelho, longe das suas casas e longe das suas famílias. Outro dia eu e Zélia estávamos conversando e pensando que nós estamos há 16 anos longe da nossa família, pregando o Evangelho pelos lugares onde Deus tem nos enviado. E tem sido tempos abençoadores, onde temos tido experiências fantásticas com Deus, mas tem sido também tempos difíceis muitas vezes. O desafio de chegar a uma igreja nova, onde você não conhece ninguém, e você tem que criar todas as relações novamente. É muito difícil se adaptar a novas realidades, se adaptar a novas pessoas, novas formas de ver o mundo. São desafios muito grandes. A experiência que eu não sei se você já teve, mas talvez você já tenha tido, de você ficar alguns anos sem ver sua mãe, sem ver seu pai, sem ver seus irmãos, e aí quando você volta para a sua terra e vê a sua mãe, você olha para ela e você percebe que ela envelheceu. Isso dói no coração, porque quando a gente convive com uma pessoa todo dia, a gente não percebe. A pessoa vai envelhecendo, a gente vai observando, isso não nos choca. Mas quando você é chocado pela pessoa, puxa, essa pessoa envelheceu, porque você ficou algum tempo sem ver, sem estar perto. Você está numa reunião de família, as pessoas falando sobre as suas vidas e você está meio fora do circuito, porque você não tem mais aquele convívio do dia a dia, você não está nas conversas do dia a dia, você não está mais na vida da cidade, você não está mais ligado àquelas coisas, porque você se dedicou a uma tarefa específica, você foi trabalhar para o Senhor, você está indo aonde Deus está enviando você. Então, isso são desafios grandiosos, e olha que eu sou pastor, então os pastores têm o privilégio de encontrarem igrejas formadas e igrejas amorosas onde eles vão. Então, todo lugar que eu vou, enviado pelo Senhor para a pregação do Evangelho, eu chego, tem uma igreja lá, tem irmãos que já estão preparados, esperando me receber, que demonstram amor e cuidado comigo. Agora, os missionários, que eles são enviados e chegam a lugares onde não existem outros cristãos, às vezes tem uma família ou duas, e as pessoas têm que lidar com aquela realidade, sonhar grandes sonhos, começar um novo trabalho, é algo muito desafiador. E, obviamente, que esses missionários precisam do nosso apoio, da nossa colaboração, das nossas ofertas, mas eles precisam muito mais
do nosso apoio, da nossa presença, do nosso cuidado, da nossa vida ao lado deles. E o apóstolo Paulo cita isso. Olha, que bom que vocês mandaram Epafrodito, porque ele me fortaleceu, ele esteve ao meu lado aqui, e isso é o que mais importa. Nós precisamos, como igreja, dar atenção ao trabalho missionário. Eu, durante algum tempo, trabalhei numa igreja lá em Curitiba, chamada Igreja Batista do Bacaxeri. E no tempo que trabalhei lá, tive a oportunidade de ajudar na organização de um dos eventos que a igreja tem, que chama Crescer Missionário. Uma visão que Deus deu ao pastor da igreja de cuidado aos missionários. Então, como funciona? O pastor levanta irmãos da igreja que podem receber missionários em sua casa e cuidar deles. Levanta dentro da igreja profissionais que podem atender os missionários que necessitam. Médicos, dentistas, terapeutas, pessoas que possam atender os missionários nas suas necessidades. Profissionais também que lidam com questões de beleza, né? Cabeleireiro, manicure, gente que pode atender. E aí o pastor, então, organiza uma grande equipe de pessoas que podem atender os missionários, e aí, ao invés de irem até um campo missionário específico para apoiar o trabalho do missionário, eles trazem os missionários para a igreja. E no ano que eu servi lá, eles trouxeram 80 missionários para a igreja. Mas eu sei que eles estão trazendo muito mais do que isso, né, já nesses últimos eventos que eles têm realizado. E eles trazem os missionários, e o objetivo desse projeto, Crescer Missionário, é fazer com que durante aquela semana em que o missionário está lá, aqueles dias que o missionário está lá, ele seja cuidado integralmente. Então ele vai para a casa de um irmão que vai cuidar dele, vai fazer comida, vai ajudar, vai lavar roupa, vai cuidar dele de forma integral. Se ele tem necessidade de dentista, o dentista vai estar lá para atender ele. Se tem uma dificuldade, o médico vai estar lá para cuidar. Quer fazer cabelo, quer pintar unha, quer arrumar, quer isso, quer aquilo. As pessoas, a igreja se organiza para levar presentes para os missionários. Então, não sei se foi assim no último ano que vocês estiveram lá, eu sei que o Rogério e o pastor Sinésio estiveram lá esse ano, mas no meu tempo a igreja, o pastor falava para a igreja, tragam presentes para os missionários. Aí fazia papelzinho com o nome dos missionários, mais ou menos a idade, o perfil, e distribuía para a igreja comprava presentes. Então na despedida do Crescer Missionário, assim, cada missionário recebia 20, 30 presentes, era uma coisa assim, emocionantíssima, demonstrando esse cuidado, esse amor e essa presença da igreja na vida dos missionários, investimento no cuidado dos missionários. Então é algo muito bonito. Talvez nós não possamos fazer algo com essa amplitude, mas nós precisamos também entender que, como igreja, o nosso trabalho é apoiar esses trabalhos, é estar ao lado dos missionários, é servir como um ponto de apoio, de cuidado a eles, que são pessoas que estão no fronte de batalha, tendo um ministério muito difícil, muito sofrido, e que fazem com muito amor e muita dedicação. Fala, Roger. Nesse ano foram 110 missionários. E o pastor Silvado falou realmente sobre isso daí. E quando começou, eles adotaram, né, trouxeram 12 missionários apenas, e fez um trabalho grande, porque a igreja era pequena. Tinha 100 e poucos membros da igreja, e trouxeram 12 missionários, e fez todo esse processo, né, de chamar os irmãos, pegar quem podia hospedar, aquele que hospedasse não dava comida, outro ia dar comida, cada um fazia alguma coisa pelo missionário, né. E foi benção mesmo. Lá nós ficamos na casa da Jane e do Hélio, um casal muito querido mesmo, né, que presenteou a Sara, né. Isso foi muito bom, né. Para mim, presenteou ela, já para mim me presenteou, né. Então, foi muito bom o carinho deles mesmo, da igreja, o cuidado da igreja, a preocupação da igreja com os missionários. Isso com certeza faz a igreja crescer. No final do ano, a associação promove esse momento de ajuda aos missionários. Até foi um deles foi a nossa igreja. Então, eu proponho que seja a igreja colabore mais, vamos dizer assim, nesse sentido. Uma proposta. Apoia essa proposta? Favoráveis à argumentação? Nós estamos na Assembleia, né? Mas vamos pensar nisso, né? Vamos orar por isso e pedir a Deus estratégias para que nós possamos também abençoar a vida de missionários. Tem tantas pessoas sofrendo, né? Eu sei que alguns irmãos já fazem isso pessoalmente, apoiando missionários, estando pertinho deles. Sei que o pastor Sinésio tem o coração assim, né? Está sempre perto dos missionários, das igrejas pequenas. O pastor Sinésio tem um amor especial pelos pastores que sofrem, né? Não sei se é porque ele sofreu muito, mas ele tem.
tem amor pelos pastores que sofrem, então ele sempre está dizendo assim, pastor Felipe, precisamos ajudar o pastor tal, está sofrendo lá. Então isso é muito importante que nós tenhamos essa visão. Vamos ler aí Filipenses 4,18? Abra sua Bíblia aí, Filipenses 4,18. Diz assim o texto: no momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave e uma oferta aceitável e agradável a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está agradecendo pelas ofertas que Epafrodito trouxe da igreja e como elas abençoaram o seu ministério. E como retribuição, o que o apóstolo Paulo faz em relação à igreja? Escreve uma carta à igreja dos Filipenses. E essa carta, que Epafrodito recebe a missão de levar até os Filipenses na sua volta, é essa carta que nós temos hoje na Bíblia Sagrada. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses foi levada até a igreja pelas mãos de Epafrodito. Aquele mesmo que trouxe a oferta, levou um texto inspirado da palavra do Senhor sem saber, uma carta que veio se tornar canônica pelo poder do Espírito Santo para a edificação da igreja. Então, de fato, meus irmãos, vemos que Deus supre as necessidades daqueles que estão na obra através da sua igreja e que nós precisamos nos envolver com isso. E percebemos que pessoas como Epafrodito são fundamentais na vida da igreja, pessoas em quem nós podemos confiar, pessoas que têm disposição para amar a obra e se envolver com ela. E quem sabe eu e você não podemos ser Epafrodito na vida de alguém, apoiando o trabalho de alguém, ajudando alguém. Quem sabe eu e você não podemos sair um pouquinho da nossa zona de conforto e começar a encarar um pouquinho mais os sacrifícios, nos colocar em posições um pouquinho mais arriscadas, para que nós possamos pregar o Evangelho com mais ousadia, nos colocar na presença do Senhor. Nós temos planejado alguma coisa durante a campanha de missões nacionais, que nós vamos ter um dia, onde nós vamos ficar aqui 12 horas na igreja orando por missões, clamando pela obra do Senhor que está sendo realizada em todo o Brasil, orando pelos missionários, nos colocando à disposição para servir o Senhor. Mas nós queremos nesse dia também fazer alguma ação missionária aqui no bairro Aeroporto. Nós queremos sair aqui nas ruas e falar do amor de Deus para alguém. Não sabemos o que vamos fazer, se vamos passar nos comércios e falar: oi, tudo bem, nós somos da Igreja Batista aqui, queremos orar por esse comércio. Se nós vamos bater na porta das pessoas e dizer: você sabia que tem a Igreja Batista aqui? E falar sobre a obra do Senhor, o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não sabemos se vamos sair com os músicos aí cantando na rua, orando pelas casas, não sabemos o que vamos fazer, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos sair de um lugar de conforto que a nossa igreja está e evangelizar o nosso arredor, o nosso bairro. A irmã Maricélia tem projetado com as crianças e com os irmãos do Ministério Infantil, com o apoio dos demais ministérios, uma ação missionária que nós vamos fazer no dia 25 de outubro. Você lembra qual é o dia de oração, Sara? 1º de novembro, né? Então, esse dia, nós vamos estar aqui 12 horas orando e vamos fazer uma ação de pregação do Evangelho aqui no nosso bairro. Dia 1º de novembro, você é convidado para vir orar e fazer essa ação conosco. Mas eu ia falando que a irmã Maricélia está projetando uma ação no dia 25 de outubro, aqui nessa escola que tem aqui na frente da igreja, juntando nossas crianças com as crianças da escola, fazer uma ação com crianças, para nós podermos falar do amor de Deus e evangelizar crianças pertinho da gente, crianças que podem vir na nossa igreja depois, pais que nós podemos conversar para que estejam conosco aqui na igreja. Então nós precisamos fazer algumas coisas mais efetivas do que aquilo que temos feito. Temos feito como igreja uma tarefa maravilhosa, através da tenda, através de outros projetos que nós temos, mas nós precisamos realizar um pouquinho mais isso aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mais algum irmão quer falar alguma coisa sobre Epafrodito? Não, vamos encerrar essa aula, porque Epafrodito tem pouquinha coisa na Bíblia, eu já enrolei bastante falando sobre ele, né? Então, se algum irmão quer compartilhar alguma coisa, a gente compartilha, senão a gente ora. Pode falar, pastor Sinésio.
A gente costuma dizer que a vida é pela graça, né? E tudo é a graça, mas aí você lê esse texto e fala que o sacrifício santo que Paulo reconhece na vida de Epafrodito chama a atenção para o sacrifício, né? A gente não vai fazer nada sem sacrifício. Mínimo sacrifício, a gente até se protege para se desgastar menos, né? Mas, na verdade, aquela oferta foi um grande sacrifício. Vamos imaginar que Epafrodito não tinha se recuperado muito bem da sua saúde quando teve que fazer aquela viagem. Então, meus queridos, uma coisa me parece certa, você vai pagar um preço para o reino de Deus, isso se chama de sacrifício, seja financeiro, do seu tempo ou dos seus dons. Mas é importante saber que esse sacrifício vai trazer crescimento para você, crescimento para a sua família, crescimento para a igreja, crescimento sobretudo para o reino, né, que a gente ama o reino do Senhor. Então, se a gente ficar preso assim, o quanto você vai sofrer, você não vai sair da zona de conforto. Você tem que saber que isso faz parte da vida cristã. Jesus foi o maior que sacrificou por nós, não é verdade? Ele fez muito em pouco tempo e depois ainda entrega a sua própria vida tão jovem. Que Deus nos abençoe. Viu? Essa nossa ida, minha e do pastor Sinésio Carência do Norte, foi com vistas de talvez nos levarmos a nossa tenda da paz em janeiro lá nessa cidade, para apoiar o trabalho desse missionário. E uma das coisas que tem conversado com o pastor Sinésio e com alguns líderes da igreja, é para nós termos uma ação na tenda. A tenda faz um trabalho maravilhoso com criança, ação social, algo fantástico. Mas eu queria que na tenda em janeiro, se nós formos para a Carência do Norte, nós temos um trabalho onde nós vamos ter uma equipe de evangelização para nós evangelizarmos adultos na cidade, para nós irmos nas portas, batermos e falarmos do amor de Deus, fazemos um impacto grandioso na cidade. Então, você pode se envolver nisso. Às vezes você olha para o trabalho da tenda e fala assim, mas eu não vou me vestir de palhacinho, não vou brincar com as crianças, eu não tenho habilidade para isso. Mas nós queremos, de alguma forma, também fazer uma atividade bem direcionada, bem evangelística lá, que você vai ser muito útil se você pudesse se envolver. Possivelmente, terceira semana de janeiro, então os irmãos podem ir se organizando para essa data, para nós realizarmos essa missão nessa cidade. Amém? Mais algum irmão quer falar alguma coisa? Então vamos orar? Se coloque de pé para esticar suas canelas e nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado porque durante esse tempo em nossa escola bíblica dominical, podemos estudar sobre gente que fez. Gente que não olhou para as circunstâncias, gente que não olhou para as limitações pessoais, mas gente que olhou para a cruz de Cristo, gente que olhou para a motivação do Espírito Santo em seu coração, e esteve disposto a fazer a obra do Senhor no seu tempo. Senhor, nesse tempo, nós somos essas pessoas, as pessoas que o Senhor vai mover para a tua obra acontecer nesse lugar. Por isso, Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, para que nós também sejamos gente que faz. Nós não estamos falando, Senhor, sobre ativismo vazio, nós não estamos falando sobre uma loucura ou sobre algum tipo de fanatismo religioso, mas nós estamos falando, Deus, sobre cada um de nós fazendo a sua parte, para que a obra do Senhor aconteça, para que vidas conheçam Jesus Cristo, para que pessoas sejam impactadas pela tua palavra. Portanto, Deus, nos dá o coração de Epafrodito, nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros irmãos, nos ajuda a sermos colaboradores da tua obra, nos ajuda, Senhor, para que nós sejamos companheiros de lutas daqueles que sofrem, nos ajuda, Senhor, para que nós sejamos pessoas que estão dispostas a fazer um sacrifício para que a tua obra avance. Nos ajuda, Deus, para que nós sejamos de fato uma igreja que apoia a obra missionária e que sonha em ver nações que ainda não conhecem o teu nome se convertendo a ti, povos, lugares onde o teu evangelho é tão mal pregado, que pessoas cheguem lá com o evangelho de verdade. Nos ajuda, Deus, e nos incentiva a sermos essa igreja. Eu quero te agradecer pela escola bíblica dominical dessa igreja. O Senhor tem nos abençoado muito. Que a graça do Senhor continue sobre a vida de cada um dos professores e que o nosso coração esteja sempre ligado ao teu. Nós oramos assim no nome de Jesus.